Queria começar com essa frase aqui, ganhar a batalha da comunicação. Todos aqui sabem do que está acontecendo no Brasil, e, posteriormente, a prisão do Lula, acho que no dia seguinte ou 2 dias depois, várias pessoas assim, militantes da área da comunicação, e não só, também da área sindical, com ênfase no Franklin Martins, que teve um papel proeminente no governo Lula, né? E outras pessoas, como representante da Frente Nacional pela Democratização da Comunicação, participaram de um evento em que justamente se chamava, tinha esse título, Ganhar a Batalha da Comunicação. E foi muito triste ver esse vídeo está disponível no YouTube, imagino, porque ali ficou muito evidente tudo o que o PT não fez durante 13 anos, e isso foi dito explicitamente, só que é mais ou menos chorar o leite derramado, né? Ou seja, você abre mão de atuar naquela área que é absolutamente decisiva para se enfrentar essa luta, que é uma luta fundamental, né, pelo poder, né? Então, e quero fazer também uma associação, porque está passando agora esse festival de cinema aqui no Cinema São Jorge. Eu, por acaso, tive a oportunidade de assistir ao filme O Processo, né, que é sobre justamente o processo de impeachment, no dia 1º de maio. Ele vai passar novamente agora no domingo, pelo que eu sei. E acho que vale muito a pena ver, para ter uma noção, assim, uma síntese do que foi tudo isso, mas, especificamente, uma fala me chamou muito a atenção, que foi a do ex-chefe da Casa Civil, na época do governo Lula, que é o Gilberto Carvalho, que falou exatamente isso, né? Quer dizer, tudo que se deixou de fazer e como que talvez não fosse possível evitar o golpe diante do poder das forças que estavam articuladas para esse desfecho, mas, seguramente, eles lá no governo abriram um caminho, facilitaram muito o caminho trilhado por essa gente, né? Enfim. Então, assim, a nossa proposta a partir dessa, a gente fala retirar as flores dos grilhões, com base, evidentemente, numa famosa passagem do texto do Marx sobre da introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel, tentando buscar, justamente, né, atualizar algumas das teses centrais desse texto, não é, e também da ideologia alemã, não é, a tentar mostrar como que é preciso retomar esse fio condutor, que, na verdade, como eu quero assim, sublinhar aqui, a teoria da alienação, que começa a ser formulada com mais consistência a partir da introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel, como ela é o fio condutor do pensamento do Marx, né? Como diz o Mesaros, o conceito de alienação é um pilar de importância fundamental para o sistema marxiano como um todo, e não apenas um tijolo dele. E isso ele contraria uma visão que não sei se ainda mas durante muito tempo prevaleceu, dessa distinção, né, do jovem Marx para o Marx maduro, do Marx filósofo, digamos assim, como se fosse possível compartimentar, né, a obra dele. Não, então, assim, o que seria a obra da juventude, e que seria muito mais vinculada a Hegel e tal, e que depois, então, no Capital, que finalmente ele amadurece e abandona a linha teórica que ele vinha desenvolvendo, e, pelo contrário, né, o que me parece mais justo é justamente o que o Mesaros coloca aqui. Quero ressaltar essa frase que, claro, né, eu sei que o público aqui é qualificado e tudo, a gente também não sabia quem é que participaria, mas, de qualquer modo, eu acho que é importante citar que essa citação, que é uma das mais recorrentes, né, que se vira quase uma banalidade, né, a religião é o ópio do povo, é mais ou menos como aquela que está no 18 Brumário, né, de que a história se repete como farsa e tal. As pessoas falam isso, não nós aqui, imagino, né, mas, de uma forma geral, as pessoas falam isso sem ter uma compreensão mais clara do que isso possa significar. Então, acho que é importante sublinhar como a totalidade, quer dizer, a inteireza dessa frase, a conclusão de que a religião é o ópio do povo, é em função, justamente, de se afirmar que a miséria religiosa constitui, ao mesmo tempo, a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real, o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração. Por isso, você não supera a ilusão apenas com o discurso, mas transformando a realidade, que torna essa ilusão necessária. Ou seja, bom, para nós da área de comunicação, isso é muito importante sublinhar, porque a gente tende a considerar, né, que tudo é discurso, e
Se trata sempre de disputa de narrativas, está muito na moda no Brasil se falar disso, a mídia, sobretudo, insiste muito nisso, fala-se muito na narrativa do golpe, né, como se fossem sempre simplesmente você afirmar coisas. Né? Então, há uma narrativa do golpe, há uma narrativa de que não foi golpe e tal, e, no meu tempo, eu queria só sublinhar isso, no meu tempo, disputa de narrativa era guerra ideológica, mas, enfim, falar isso parece uma ofensa. Então, todo mundo fala em narrativas, que é uma coisa assim meio neutra, né, parece, né? Enfim, mas não se trata apenas, claro que a disputa de narrativas é fundamental, mas ela se baseia na realidade concreta que a gente tem que enfrentar. Desfazer a consciência invertida do mundo é o papel da crítica, arrancar as flores imaginárias dos grilhões, não para que o homem suporte os grilhões desprovidos de fantasia ou consolo, mas para que se desvencilhe deles e a flor viva o desabroche, ou seja, é uma tarefa eminentemente prática. Claro, sabemos, né, como é que o Marx vai tratar da classe que vai atribuir nesse texto a classe que vai ser responsável por essa transformação. Né? Aqui não é exatamente uma homenagem ao meu orientador, né, que está ali sentado, mas acho importante citar esse trecho que eu cito justamente no meu trabalho, de doutorado, que se chama Pensando contra os Fatos, os factos, na verdade, porque se a gente falar fatos aqui é outra coisa, né? Um grande problema que em português nos entendemos, mas não tanto, né? Enfim, nos confundimos muito frequentemente. Então, assim, acho importante sublinhar essa questão do cotidiano, que é o tema da minha tese, porque é justamente no cotidiano em que se dão essas relações e que... Já passei de 10 minutos? Caramba, então não vou poder falar. Bom, é terrível isso. Então, eu vou dizer simplesmente, bom, vou passar aqui que eu digo que o Zé Paulo cita essa parte, assim, ele mostra como todo o cotidiano se torna administrável e vai citando constelação familiar, organização doméstica, fruição estética, etc., e não fala da mídia, né? Quer dizer, mas fala de uma certa maneira quando fala da construção de imaginários, né? Criação de imaginários demonstra o papel central desse complexo de infotelecomunicações que antes estava referido ao... Ficou. Então, quero pular aqui para dizer que esse fio da cultura, da indústria cultural até a internet, há um aprofundamento da produção desse mundo divertido, que é também o mundo invertido, é o que a gente começa, quer dizer, a gente se acostuma a ver o mundo tal qual ele é, como se ele não tivesse história, e com um estado de excitação permanente, que é, fundamentalmente, a mensagem que a internet passa. Tudo tem que ser divertido, até fazer compras tem que ser divertido, né? Tem anúncios, inclusive, que falam isso. E a crença na internet como tecnologia libertária, que já foi mencionado na primeira intervenção aqui hoje de manhã e também pelo Rodrigo, né, e que é impressionante como isso é recorrente. Então, acho importante sublinhar a crítica do Álvaro Vieira Pinto. Ele é um autor, enfim, já falecido, mas muito importante e muito pouco conhecido no Brasil mesmo, né, que nos anos 70 falava sobre... Estava a emergência dos computadores e muita gente falando que aquilo ia ser aquela tragédia, que as máquinas vão dominar o homem, ou, ao mesmo tempo, seria... É aquela ideia da tecnofilia e tecnofobia. Né? Então, ele vai falar contra o maravilhamento, entre aspas, que ele cita, que inverte o raciocínio. Acho importante citar essa frase. Se apenas admitirmos a transformação dos produtos sem condicioná-los à transformação daquilo que os produz, estaremos no puro terreno da intuição, do qual facilmente se resvala para a ficção. Cito aqui também a famosa intervenção do Humberto Eco, pouco antes de morrer, né, quando ele recebeu aquele prêmio na Universidade de Turim, que causou um grande escândalo quando ele falou que a internet teria criado uma legião de imbecis, mas, de fato, né, ou seja, se a estupidez é geral, a internet só faria ampliar isso, não existe nenhuma, na verdade, nenhuma novidade nisso. E ele não falou no sentido crítico de dizer que é um bando de imbecis que está aí e tal, mas é que, de fato, dá voz ao idiota da aldeia, né, como ele diz. E acho que é importante a gente ter consciência disso, porque é exatamente o contrário do que a propaganda que se faz da tecnologia libertária sugere. Né? Quero encerrar essa minha parte justamente sublinhando um aspecto que eu toco no meu trabalho de doutorado, que é essa diferença que há do período do iluminismo para cá, que antes nós tínhamos a cegueira pela escassez, é muito claramente ali o que o Saramago põe naquele livro dele sobre o ensaio sobre a cegueira,
que é uma cegueira pela escassez que é diferente da cegueira pelo excesso que nós temos hoje. Ou seja, a cegueira pela escassez poderia levar as pessoas, uma vez conscientes de que não sabem, a querer saber, a querer despertar para o conhecimento. E a cegueira pelo excesso, pelo contrário, sugere que nós já sabemos tudo. Então, isso dificulta tremendamente a situação, o enfrentamento da situação que nós temos posta hoje. Agora eu passo a palavra para o Marco, porque é a parte fundamental que, enfim, lamentavelmente, eu acabei me estendendo além da conta. Bom, boa tarde. Eu vou falar com uma certa rapidez para dar conta de tudo, e aí questões que, porventura, tenham ficado para trás, a gente retoma no debate, tá? E vou me ater à leitura do texto. Primeiro, esclarecer esse termo infotelecomunicações, para puxar o fio da ideologia alemã até hoje. É de autoria de um colega nosso lá da Universidade Federal Fluminense, Denis de Moraes. Podemos unir os prefixos dos 3 setores convergentes, informática, telecomunicações e comunicação, em uma só palavra que designa a conjunção de poderes estratégicos relacionados ao macrocampo multimídia, infotelecomunicações. Eu vou botar IT6 para simplificar, mas não confundir com TICs, porque eu não estou falando de tecnologias de informação e comunicação, mas de um fenômeno que engloba, ao mesmo tempo, a convergência tecnológica e empresarial. Isso é fundamental. O paradigma infotelecomunicacional constitui vetor decisivo para a expansão transnacional dos impérios midiáticos, tendo por escopo a comercialização de uma diversidade de produtos e serviços com tecnologias avançadas. O cenário daí resultante não poderia ser outro. Uma brutal concentração de atividades nas mãos de poucas companhias, quase todas baseadas nos Estados Unidos da América, e uma aglomeração de patrimônios e ativos sem precedentes. Fazer um adendo rápido, o Adorno teria dito que a indústria cultural de sua época, enquanto setor econômico, não se comparava aos setores de ponta, petroquímico, do aço, da eletricidade, se eu não me engano. Pois bem, isso mudou. Esse setor é também um setor econômico de ponta. A ubiquidade das infotelecomunicações e a captura do gosto pelo capital. A ideia de gosto tem a ver com uma problematização da noção de necessidade em Marx, quando vai definir a mercadoria como algo que satisfaz necessidades do estômago e da fantasia. Claro que o Marx estava consciente que essas necessidades, o seu tratamento da noção de necessidades não era essencialista, ele era culturalmente mediado, historicamente mediado. Só que a própria noção de necessidade não explicita essa consciência. E aí, a partir de um estudo que eu fiz sobre a noção de gosto na filosofia e na sociologia, eu tento trabalhar essa ideia. Se o gosto é expressão e medida do valor de uso dos bens materiais e simbólicos e, ao mesmo tempo, substrato sensível das ideologias, e se a informação é o principal agente responsável pela formação dos gostos nas sociedades contemporâneas, logo a informação, mediatizada sobretudo, possui uma dimensão estética e ético-política mais profunda do que até então se pensava, dado que atuaria não somente na urdidura das noções e valores que orientam a prática dos sujeitos, como é sabido, mas igualmente na composição e regência das simpatias e antipatias, afetos e desafetos, fascínios, aversões e indiferenças, dos gostos, enfim, subjacentes a essas noções, valores e práticas. E por isso esteja, talvez, aí o seu papel politicamente decisivo. O conceito gosto, então, merece mais atenção, a começar por sua importância prática, vital. Que importância é essa? Ora, viver requer, entre outras coisas, a faculdade do sujeito humano relacionar-se com o mundo, selecionando e, ao mesmo tempo, rejeitando coisas, ideias e pessoas, conforme sua propriedade, real ou aparente, de colaborarem para a satisfação de necessidades e desejos e para a realização de projetos. Essa seleção promove sempre uma hierarquização cruzada, em parte consciente, em parte inconsciente, de valores estéticos e ético-políticos. A informação mediatizada é um fator central na disposição geral e no posicionamento específico dos elementos dessa seleção em meio ao universo sociocultural atual. É a principal provedora de hierarquias e repertórios de práticas, ideias, objetos, horizontes e atributos, verdadeiros ou falsificados. O gosto é a bússola da seleção, sendo cada gosto o produto mais ou menos acabado do conjunto de experiências singulares de afecção do sujeito. E a economia é um fator decisivo, tanto na composição das disposições e posicionamentos desses elementos, quanto na determinação das condições de afecção do sujeito por eles.
Investigamos, então, a ação das infotelecomunicações na formação e na captura dos gostos, encruzilhada onde se encontram e se debatem a sensibilidade e a razão dos sujeitos, divididos no universo maior do patrimônio econômico e simbólico comum, mediante a associação da noção de gosto com a categoria econômica valor de uso, isto é, a partir de um entendimento do gosto como expressão e medida do valor de uso dos bens materiais e simbólicos em sua historicidade. O gosto, como foi dito, é ao mesmo tempo substrato sensível das ideologias. Como dizia Terry Eagleton, somente as afirmações que envolvem nossas devoções e afeições têm a esperança de ser persuasivas. E aí eu vou, muito resumidamente, ligar a ideia de ideologia, sobre a qual a Silvia já falou, necessidade, desejo lacunar e gosto. Por desejo lacunar, eu me refiro a uma noção lacaniana de que o desejo humano não tem um objeto pronto na natureza. A necessidade é de comer, dormir, beber. Agora, o que você vai comer, dormir, como dormir, o que beber, o como comer, envolve mediações históricas, culturais e necessariamente produtivas. Portanto, eu gosto de pensar no termo gosto para dar clareza ao fato das necessidades humanas terem essa plasticidade histórica. E a noção de gosto em todas as línguas, em português de Portugal e de Angola, com mais clareza do que no Brasil, aproxima muito as noções de sabor e saber. E em Portugal ainda se fala, isso sabe a não sei o quê, quando se fala de paladar, no Brasil não. Mas Voltaire afirma que isso se dá em todas as línguas conhecidas, eu pude verificar que, se não em todas, em muitas delas, inclusive línguas orientais. Portanto, enquanto as coisas não forem feitas para satisfazer necessidades humanas, isso é, seus gostos, enquanto, pelo contrário, os gostos forem formados e capturados para que as coisas sejam feitas, como meros estágios funcionais para a multiplicação do capital, para a sua concentração e reprodução ampliada, o sistema é fetichista. A mídia já fazia isso, as infotelecomunicações fazem com mais poder, dada a sua ubiquidade, pregnância e, inclusive, ocupação da maior parte do tempo. Sua centralidade econômica e ideológica supera a dos seus elementos constitutivos quando tomados isoladamente. Elas exercem um triplo papel nas sociedades contemporâneas. Enquanto dispositivo de produção, circulação e consumo de bens materiais e simbólicos são um setor econômico de ponta. Enquanto dispositivo de sedução, participam ativamente na geração, na indução da demanda pelos bens materiais e simbólicos existentes, sejam aqueles diretamente produzidos por elas, sejam aqueles nos quais elas participam na produção, sejam aqueles que elas simplesmente anunciam. Enquanto dispositivo de informação, socializam em diversas escalas um repertório de representações do real, que envolvem bens materiais e simbólicos junto a sistemas classificatórios ou códigos valorativos, ou seja, ideologia no sentido lato do termo. São, além disso, porta-vozes do capitalismo financeiro globalizado, promovendo o sabor sem saber na esfera do consumo e o saber sem sabor, meramente instrumental, na esfera da educação formal, subordinando legitimando a divisão do trabalho, alienado, lazer consumista, subordinando toda a produção simbólica a imperativos econômicos de ganhos de escala, retroalimentando gostos e padrões de comportamento, construindo o imaginário sem lastro na prática. Bourdieu chegou a dizer, há mais no campo das simpatias e aversões do que nas opiniões declaradas que se forja a unidade inconsciente de uma classe. E essa não é falar do irracionalismo puramente, mas de uma combinação entre irracionalismo e razão instrumental que dominam o discurso ideológico da mídia. Fechando com mesários, o trabalhador internaliza as necessidades e os imperativos do capital como seus próprios, como inseparáveis da relação de troca. Por isso, aceita a imposição dos valores de uso capitalisticamente viáveis como se emanassem de suas próprias necessidades. É a isso que eu me refiro como captura do gosto pelo capital. Como o meu tempo foi encerrado, eu acho que já deu para dizer o essencial. Qualquer coisa a gente conversa na sequência. Obrigado.